nós aí mais uma vez. Olha, vem cá grudar com a gente nesse programa que é meu, que é seu e que é nosso. Quem é que não quer se conhecer? Mas espera aí, eu te conheço? Não, acho que ainda não, né? E você já conhece a gente? Olha, se não conhece, você não perde mais seu tempo, vem conhecer a gente e gruda com a gente. Você pode falar com a gente pelo 55 21 99999, são 5 noves, 7634. Ou então para o outro WhatsApp, mais 351 917 200 795. Conversa com a gente, pergunta para a gente, que hoje o tema é gênero e orientação sexual. Mas diga aí, Luiz Eduardo, você que tem um clubinho de filhos, como é que é para você como pai, se algum filho chega e fala assim, aí pai, eu não me vejo como um cisgênero heterossexual. Alguma coisa aí vai mudar. Como é que é para você? Olha, como, né, tendo um monte de filho, isso já virou tema de muitas ruminações, né, na minha cabeça. E não dá para você ser um pai moderno, né, moderno no sentido de hoje em dia, né, sem você, pelo menos, ter pensado. Acho que é uma irresponsabilidade de ser um pai sem pensar um pouco, né, a respeito de o que isso significa para você e o que você vai fazer a respeito, né? E é engraçado que quando meu primeiro filho ainda estava sendo concebido, né, tipo assim, ainda estava no imaginário, eu estava pensando, assim, de um jeito, trazendo toda a minha bagagem cultural, né, tipo assim, putz, mas tomara que não seja viado, né, tem que fazer as coisas que vão impedir o moleque de ser gay, né? Vai ser uma pessoa bastante moldada ali para poder ser parecido comigo, né? Essa de onde vinha o negócio de dentro, assim. Né? Aí, assim que eu vi o primeiro ultrassom da criança, olha que poderoso, né? Eu lembro que eu tinha isso na cabeça, né? Do tipo assim, vai ser menino ou menina? Se for menino, tomara que não seja viado, né? Quando eu vi o primeiro ultrassom, isso me veio à cabeça e eu pensei, cara, meu bebê vai ser o que ele quiser, deixa o garoto, né? Tipo assim, eu fui inundado por aquele amor assim, né? Pensando, tipo assim, putz, eu lembro que foi uma sensação interessante de ver a mim mesmo, né? Ver brotar aquele negócio inesperado, né? Aquela coisa. E de, sei lá, uma manifestação de um amor que tipo, saiu arrebentando as portas, tudo dos preconceitos e saiu inundando, né? E ao longo dos anos, conforme eu fui vendo eles crescerem, né? Eu comecei a pensar. A gente tem uma brincadeira em casa que é só meio brincadeira, né? Conforme eles foram ficando grandes e adolescentes, a gente pensando qual deles vai ser gay, né? Porque, assim, estatisticamente, eu tenho filho suficiente para pelo menos, né? Ter uma chance boa de um deles ser gay. E aí, quando eles foram pra adolescência, eu ficava perguntando, eu passei a perguntar, né, o tempo inteiro, quando você vai, né, a pessoa vai falando, e aí, como é que tá a vida amorosa do namorado, ou namorada, ou namorado, não sei, né? E aí, conforme eles foram saindo pra fazer suas coisas com aparência de héteros sexuais, né, eu comecei a fazer a cara de decepcionado, assim, pô... Não vai ser você, o meu gay? Né? Acho que ainda tem dois pra poder. Que eu sou muito chato com criança fazendo coisa de romance, né? Tipo assim, criança não pode ser sexualizada, tipo, namorado, não fica enfiando molde na cabeça da criança que não é hora de fazer isso. E o papo justamente não deixar a pessoa com aquela sensação de que ela não pode fazer isso, ou que isso é o certo, né? Sei lá. Assim, o mundo aí fora já faz o suficiente isso com a gente. Assim, a gente tem que ficar enfiando nas nossas próprias crianças os moldes também, né? Então, pelo contrário, tem que fazer o contraponto. Pra ver se o cara tiver afim, ele sabe que problema comigo ele não vai ter, né? Se ele quiser ser quem ele é, né? Pois é, mas isso é muito inédito, você ter um pai que tem esse amor incondicional e que ama acima disso tudo. Isso, além de ser inédito,
é maravilhoso, né? Porque geralmente as pessoas ficam apavoradas, né? Com o que o social vai dizer, porque na maioria das pesquisas que eu faço, as pessoas que eu interajo, elas têm esse amor, mas têm muita dificuldade de mostrar esse amor que é incondicional da porta de casa para fora, que ficam sempre preocupadas com a força do social, que a gente sabe que influencia muito, é verdade, mas que não deve determinar. E você, Henriette, eu me lembro que teve um episódio de ensaio que você teve uma amiga que se revelou para você, dizendo que estava apaixonada por você. Como é que é para você falar sobre isso, viver sobre esse tema de orientação sexual e gênero? Como é que a gente sabe se a gente é hétero mesmo, se a gente é homo, se a gente é bi, ou se a gente nem é nada, não gosta de nada disso, porque ainda tem essa categoria. Olha, eu não sinto desejo nem para homem, para mulher, não sinto nada, eu quero só estar com as pessoas e já me basta, já é o meu gozo. Como é que é para você? Naquele dia da revelação, eu acho que ali, de fato, eu descobri que eu era hétero mesmo. Porque, ao final, ela falou assim: você nunca será amada como eu te amo. E eu pensei... Essa foi quase uma profecia, hein? E aí eu pensei, cara, mas eu não... Aí eu falei para ela, mas eu gosto de homem. Aí ela, mas eu sou um homem num corpo de mulher. Gente, deu vontade de dar um abraço, de pegar no colo. Olha, chega a me arrepio. Mas ela falou assim, você está sendo... até me emociona. Você está me deixando muito à vontade para não ter ódio de você. Eu vou continuar te amando mesmo com você não querendo estar comigo. E eu acho que quando a gente prima pela verdade, e ali eu tentei ser o máximo verdadeira, e eu acho que a gente está numa evolução, sabe, gente? Quando eu vejo os meus alunos adolescentes exatamente se nomeando com toda essa classificação, né? A gente tem hoje múltiplas formas de exposição dessa sexualidade e eu consigo enxergar que é uma evolução do ser humano, porque a gente tem involução para algumas coisas, mas a gente tem evolução de outra. Então, a gente precisa entender que essa sexualidade, eu que estou aí na metade da minha vida, e estou num momento onde os meus hormônios estão numa guerra comigo, e eu clamo por eles quando eu faço aqui a minha meditação e peço, hormônios, me deixem continuar. Então, hoje, por exemplo, eu não quero estar com ninguém. Por quê? Porque os hormônios ainda estão... Eu acho que uma hora eles vão sossegar para que eu dê, sabe, continuidade ao meu olhar atento. Pode ser que tenha alguém na minha história. É muito louco isso. Mas eu me recordo que naquela ocasião com a Ana foi muito interessante, assim. Eu me descobri ali uma mulher hétero mesmo e que não queria... eu não tive nem a curiosidade de... então vamos experimentar. Eu acho que seria muito cruel com alguém que mostra para você que existe um sentimento de você querer experimentar. Cara, a gente não tem cobaia, sabe? Não tem pipeta, não tem laboratório de química e sentimento, ou se vive ou não se vive. Eu optei por não viver, eu fiquei assustada, obviamente. Imagina, levar quase 5 décadas para escutar de alguém, de uma mulher. Acho que eu não escutei de um homem de uma forma tão afetuosa, eu escutei de uma mulher. Foi assustador, mas foi tranquilo. E eu deixei ser tranquilo e ela continua sendo minha amiga. Tá. Depois eu volto para perguntar essa parte assustadora. Assustadora para quem? Mas vai pensando sobre isso aí. Tá. Michel, você namoraria uma mulher trans? Isso seria algum problema para você? Você teria relacionamentos, ou até mesmo com um homem, um relacionamento homossexual? Como é que você sabe que você é o que você é? Então,
Eu nasci numa família muito tradicional, né, do padrão tradicional. Minha mãe era uma pessoa muito religiosa, juntamente com o meu pai, né? O meu pai já era mais cabeça aberta, mas a minha mãe sempre foi muito tradicional. Durante muitos anos, a gente carregava essa bandeira, né? E a minha família ainda carrega essa bandeira que se você nasceu homem, você vai morrer homem. Se você nasceu mulher, você vai ser mulher. E se não for assim, você vai para o inferno e você é mal e pronto, carregando todas essas teorias que durante os anos foram me confrontando. E quando eu me formei e comecei a trabalhar na educação, o meu primeiro desafio foi trabalhar numa escola onde que tinha duas crianças que eram diferentes. E o diretor me chamou e falou: Michel, tem duas crianças que você vai ter que tomar muito cuidado, né? Os pré-adolescentes e tal. Tinha os trejeitos homossexuais e outra era tipo sozinho, isolado. Ele não era autista, mas ele não tinha amizade. E com o passar do tempo, com a observação, eu fui vendo que os homossexuais não era aquilo que plantaram na minha cabeça. E durante um tempo eu fiquei pensando: será que eu sou preconceituoso? Será que eu pratico, como diz, né, aversão a um ser humano que às vezes não tem nem poder de fala? E pronto, aí dali para frente as coisas foram amadurecendo. Eu sou hétero, 100% hétero, e meus relacionamentos foi sempre com mulher, né, mulher cis, como as nomenclaturas que hoje são faladas. E assim, hoje eu não consigo mais enxergar como eu fui ensinado. Respeito, tá? Respeito as opções e as nomenclaturas e tal. Eu acho que eu não conseguiria ser hipócrita, né? Como a Henriette falou, acho que eu não teria um relacionamento homossexual, porque eu não tenho momentos afetivos nenhum, sabe? Tipo, eu não consigo imaginar eu tendo uma relação com outro homem, ou por aí vai. Mas respeito muito, tá? Não mais por causa da minha criação, mas porque eu não tenho interesse mesmo. Mas percebi que são as pessoas que mais amam, porque mais sofreram esse preconceito durante uma vida inteira. Então, ou seja, eu acredito sim que quando você começa a se esclarecer, ouvir e entender todos esses tipos de assunto, a sua cabeça começa a mudar, tá? Você começa a respeitar. De repente as pessoas confundem, né? Respeito com aceitação. Tem gente que não aceita, mas tem que respeitar. Eu acho que se você não aceita e não concorda e tal, é legal. Acho que cada um tem a sua opinião e a gente tem que respeitar a opinião de todos. Mas agora, respeitar é a nossa obrigação. Então, se a pessoa decidiu a abraçar uma bandeira homossexual, a abraçar uma bandeira heterossexual e por aí vai, nós temos que respeitar. É o que eu faço hoje, tá? É como reforçando, né? Como eu digo, eu tenho a minha opção e tenho certeza disso. Sou já um jovem coroa de 43 anos e tenho essa visão, mas respeito a todos, né? E assim, os meus maiores amigos, né? Os meus melhores amigos são de religiões que, entre aspas, não são a que eu aprendi e são de opções sexuais que eu também não aprendi. Então, ou seja, são seres humanos maravilhosos que, infelizmente, essa porcaria chamada preconceito nos afasta um dos outros. Eu estou ainda mais nos bastidores. Ainda não estou nessa história de respeitar e aceitar o outro. Eu ainda estou no mundo interno desse eu. Como é que eu sei que eu sou A e não sou B? Essas categorias que você colocou, do cisgênero, do transgênero, Duda, conta para nós como é que foi para você, lá pelas tantas, em algum momento, que você identificou primeiro que era um homossexual e depois você viu, não, eu sou realmente uma mulher no corpo de um homem, e fez o trânsito. E se assume hoje como uma mulher trans, e essa nova bandeira que você traz, o travesti. Né? Fala um bocadinho pra gente, como é que você descobriu isso em você? Na verdade, desde pequena, eu queria ser menina a qualquer custo. Eu roubava as Barbies das minhas amigas, eu não queria jogar futebol, meu irmão queria que eu jogasse futebol. A minha mãe botou no futebol com meu irmão, eu fui para natação, eu fui pro vôlei, eu fiz jazz escondido. Então, eu me entendia dentro de mim como mulher.
Eu nunca passou pela minha cabeça. Logo que eu começo a trabalhar, primeiro salário eu procuro uma psicóloga para entender isso. Eu não tinha ido num lugar gay ainda. E a psicóloga fala, mas você é gay. Ela também desconhecia o mundo trans, a palavra transexual. Ela não conhecia. E ela fala, vai pro mundo gay, vai conhecer o mundo gay, que você vai se reconhecer. E eu ia pros lugares e eu ficava assim, eu vi os homens se beijando, não é isso que eu quero, não. Eu não me sinto assim. Eu era atraída por homens heterossexuais, cisgêneros, não por gays. Eu me dava bem com os gays. Era amizade, tanto que os meus melhores amigos são gays, mas eu não me sentia atraída. Aí que vem o problema da minha disforia. A minha disforia tem a ver... Eu não conseguia me relacionar com nenhum gay. E aí eu volto nela, conto tudo da experiência que eu tive e ela, não, você é gay, você tem que ir pro mundo gay. E aí ela não me esclarece nada. E aí eu entro pro mundo artístico, conheço as trans, as travestis, e começo a ver, é isso que eu sou e eu nunca me toquei o que eu era. Tanto que eu já contei aqui, a madrinha do meu irmão, quando ela me vê anos depois, ela quando me olha, ela fala, eu não via outra coisa que não fosse isso em você, desde pequeno. Então, hoje eu me caracterizo, eu tenho uma característica que eu nem, assim, eu sou uma travesti, mas eu sou uma pansexual. Eu não consigo me relacionar com ninguém que eu não tenha afeto ou verdade. Eu não consigo fazer sexo casual com os homens, por mais que eles me elogiem, que falem, eu não consigo mais. Então, são as nomenclaturas novas, LGBT, eu acho que vocês devem saber, já falamos sobre isso. E hoje eu me entendo como pan, por conta disso. Eu queria muito falar um pouco de cada palavra, um pouquinho de o que cada um falou. O Luiz, nosso Jason querido. Cara, o que eu acho fenomenal em você, se eu tivesse tido esse apoio na minha família, tivesse um pai como você, eu teria sido muito mais forte na rua, teria sido mais forte, não teria passado pela metade de agressões que eu passei na rua, se eu tivesse um pai como você, porque eu falaria, dana-se, meu pai me aceita, minha família me aceita, não tô ligando o que a rua tá pensando. Eu acho isso incrível de você é um pai incrível, uma pessoa extraordinária. A Eliette, essa coisa, quando ela começou a falar, eu me toquei quando eu comecei a ter os meus primeiros relacionamentos. Todos eram homens casados, escondidos, querendo mentir para mim, que ia ficar comigo e que queriam me conquistar, mas depois contavam a verdade, que eram casados, e eu me desiludia. E eu não entendia por que eu ficava, gente, por que eu cismei com heterossexual? Por que eu não posso abrir o leque para gostar de um gay? Hoje me perguntam muito isso. Você acha que você vai ser aquela travesti que no final acaba com mulher? E eu respondo, não sei, talvez sim. Por que elas fazem isso? Porque elas não acabam encontrando o afeto num homem. E nada muda. Eu não vou deixar de ser mulher porque eu gostei de uma mulher. Eu acredito muito nisso. E o Michel, cara, eu entendo você perfeitamente. Eu já falei o que você disse. Eu não me compreendia como gay. Na minha cabeça, eu não era nem trans, eu ficava assim, gente, eu sou heterossexual. Só que como você é heterossexual num corpo que não é seu e que você não sente o que você é, e você tem que fazer transformações para se adequar no que você entende ser você. Então eu passei por vários procedimentos para virar a Maria Eduarda, mas eu sempre continuei achando que eu era heterossexual, eu sou uma travesti. Só que eu sempre gostei de cisgênero. Olha que coisa louca. É um leque de coisa. A travesti, ela pode gostar de mulher, de hétero, de sapatão,
ela pode gostar de gay, pode ter relacionamento gay. Eu tenho amigas que têm relacionamento de todos os tipos. O leque está aberto aí para ser amada do jeito que você quiser. Mas o importante no seu falar do preconceito é que nada mudou no Brasil, no mundo. O Brasil continua sendo o primeiro país no mundo a matar uma trans por dia, 3 mulheres por dia, 2 gays por dia, e fora a violência, que é de 3 em 3 horas no nosso país. Então, é uma coisa assustadora, fora as oportunidades. Essa semana me vi, assim, no meu trabalho, fico me julgando a hora toda, porque minha chefa fala, você é muito boa, você é o que eu quero. Só que eu fico assim, será que ela tá falando isso porque eu sou trans? Tentando me diminuir? Eu fico tentando me diminuir para entender. Eu falei, oh não, eu sou competente mesmo, ela tá separando isso e não tem nada a ver. Porque, na verdade, o mercado de trabalho, as oportunidades, por que a gente fala travesti? A gente quer incluir a travesti, aquela que se prostitui, na dignidade de uma trans normal. A diferença é que a travesti que se prostitui não teve as oportunidades que a Maria Eduarda teve de estudar, trabalhar, conquistar seu espaço, ser uma profissional séria, porque ou é jogada na rua muito cedo, ou não é acolhida pela família, e aí ela entra nas drogas, ela entra na prostituição, e ninguém vai lá dar uma oportunidade a essa pessoa. Então, o que queremos é igualdade. Quando se fala, eu sou travesti, a mulher trans, ela pode escolher fazer a cirurgia ou não, ela continua sendo travesti, porque queremos que essa luta seja igualitária para todas as trans e travestis no mundo. E que basta de violência, sabe? É uma coisa, violência verbal, psicológica, moral, que a gente passa todo dia. É uma luta. O que eu queria convidar você que está nos assistindo é pensar cumprido isso tudo que eles estão colocando. A gente precisa, né, das categorias, dos conceitos, das definições para a gente se sentir pertencente a um grupo ou alguma coisa. Isso é da natureza humana, isso é da ciência. A gente sempre precisa colocar as coisas em caixa. Mas você que é mãe, que é pai, que é homem, mulher e que está de alguma forma lidando com esse tema, gênero, cisgênero ou transgênero, cai lá a categoria masculino e feminino, porque você pode nascer num corpo de um homem que tem um pintinho e olhar, opa, não me identifico com isso. E pode nascer num corpo de uma mulher que tem uma pepeca e a mulher, opa, não me identifico com isso. Então, se você é um homem que se identifica com a sua biologia, você está lá na categoria do cisgênero. Se você é um homem ou uma mulher que não se identifica com aquilo que você veio no seu aparato biológico, você então é um transgênero. Então fica assim. Essas são as novas nomenclaturas do novo século. E a gente precisa aprender a lidar com isso, como a gente viu lá na era medieval, que se queimava todos aqueles que eram mais sensíveis ou que conseguiam prever o futuro, que foram nomeados como bruxas, foram queimados. E hoje a gente está vendo o quê? Uma nova transição. O que não pode acontecer, o que aconteceu lá na época medieval, que ninguém está aqui para ser queimado. Eu fiquei muito tocada com uma mensagem que a Henriette falou no episódio passado, é que cada um de nós tem uma mensagem a ser revelada no mundo. Então você, vou falar você com a mãe, porque no meu relato profissional eu tenho uma coleção de muitos sofrimentos. E a Duda acaba falando isso aqui para o Luiz Eduardo, que é o nosso Jason. Se eu tivesse o vosso apoio, o seu apoio, nossa, eu seria ali um super-hero, né? Ou uma heroína lá, uma mulher maravilha, a ponto de não deixar nada e ninguém me afetar. Que é como se a gente saísse com uma vitamina dentro do nosso baldinho. Porque a gente traz o grupo dentro de nós, né? A gente é fruto de um pai e de uma mãe, então o 2 forma o terceiro.
Então a gente tem um grupo dentro da gente. Então quando a gente caminha na rua e se a gente lembra de quem nos constituiu e nos instituiu, a gente não cai, né, nos buracos e nas flechas que às vezes as pessoas que não sabem lidar com o diferente, como o Michel fala no episódio passado, que o preconceito passa pela diferença. A diferença não significa que está errado. A diferença não significa que vai te contaminar. Pelo contrário, é só diferente de você. Como o outro também é diferente de outros. E é assim que é a vida, uma grande caixa de lápis de cor. Cada um tem uma cor. Mas o que eu quero falar é para você. Para você que está nos ouvindo e que acha, o meu filho é gay. Não, meu filho, outro dia eu entrei no quarto, e nem a gente vê na história lá do filme da Dona Hermínia, do Paulo Gustavo, e tá vestido de mulher. Se você que é a mãe ou o pai, ele não pode contar para você o que ele está sentindo, ele está lascado. Deixa ele contar para você. Deixa você ver. Deixa você ver quem é o teu filho ou a tua filha. Deixa, porque isso vai ser bom pra caramba. Para você e para ele também. Para você ou para ela também. Não importa aí. O que eu quero que esse programa ajude as pessoas, principalmente a dizer que vocês não estão sozinhos. Gruda com a gente. Nossa, nos tempos lá de ICQ, lembra, Luiz Eduardo, do ICQ? Eu entrava em algumas rodas de bate-papo e tinham várias pessoas falando umas com as outras. E eu acompanhei um grupo que ninguém sabia se era homem ou mulher. Era a pessoa. Então nós somos um mundo de palavras, um mundo de letras. E eu vi ali mulheres se apaixonando pelas letras que liam, que estavam dentro da existência de um eu, que não estava categorizado em ser homem ou ser mulher. Então nunca diga que dessa água eu não beberei, que você pode até se apaixonar por um homem ou por uma mulher, sem saber que era um homem e uma mulher. Pelo ICQ, por exemplo. Isso é muito interessante, Luiz Eduardo. A gente que ama pesquisa, a gente então é o quê? Uma sopa de letrinhas. Nós somos uma sopa de palavras, onde eu tenho acesso através de uma ferramenta tecnológica, que hoje é vista como algo super ultrapassado, mas no início era o boom do momento, o ICQ, onde você conversava e ninguém ali tinha necessidade de se categorizar como um homem ou mulher, e sim como palavras, como letras. Tem até um meme disso, né? Do cara que o sujeito gordão lá, todo barbudo, dizendo: eu sou aquela adolescente com quem você conversa de madrugada. Pois é. E aí a gente, então, está suscetível, está vulnerável a se apaixonar por alguém que, através da escrita, que também, né? Shakespeare já dizia isso, pela tua grafia, eu sei quem você é. Ou seja, a forma que a gente escreve, está aí a grafologia, que não me deixa mentir, né? A gente traz notícias ali da nossa essência. O grande boom é a gente tentar enxergar a nossa sala mais interna. Diga lá, Duda, que a gente está caminhando para o final desse programa. Tem uma cena do Minha Mãe é uma Peça 3 que é assim, fabulosa no mundo LGBTQIA+, e heterossexual. Que a Dona Hermínia fala para a irmã: quem nasceu de 2000 para cá não tem mais orientação nenhuma, pode ser o que quiser. Eu acho isso tão fenomenal, porque é a verdade, a gente está caminhando para isso. Ninguém mais vai ter uma letra, essa coisa da letra é uma balela, eu acho. Vai ter sentimento, amor, o que eu senti por aquela pessoa, não o que ela é ou deixa de ser. Eu acho Adoro. Tão incrível do Paulo Gustavo. Ele Mas botou isso no filme. Isso é o que tem que ser, né? Tipo, quando você tem uma categorização de gente que te termina com 25, 30 categorias, você tá se vendo que não era para categorizar nada, né? E assim, categorizar a gente para garantir que a gente não maltrate eles é um problema errado, né? Você não quer categorizar ninguém, você quer tratar as pessoas, tipo assim, do jeito para deixar eles fazerem o que eles quiserem fazer e, né, tratar eles de um jeito digno e com respeito, né? Se eles quiserem se identificar de uma maneira diferente, aí eles podem se identificar como Jedi.
Tipo assim, é uma coisa que, assim, né, eu adoraria poder me identificar como Jedi e tal. Mas é uma coisa interna da pessoa, do desejo interno que ele quer fazer, tipo assim, também, né, tem que apoiar. Agora, tipo assim, não é condição pra nada, né? Tipo assim, não, você não pode entrar aqui porque não sei o que lá. Tipo assim, isso é, tipo, a gente do século XXI, a gente devia estar além desse negócio. Né? Eu não tenho nome pra quem gosta de ervilha ou pra quem não gosta de ervilha. Que é uma coisa que eu vou estar vendo ali no restaurante. Imagina quem ele quer dar beijo na boca que eu não vou estar vendo. Pois é. Exatamente. Bom, a gente pode, se você quiser, você que está nos assistindo, voltar a esse tema e mergulhar mais, como a gente fez no episódio do preconceito. Agora, a Duda falou uma coisa muito importante, da importância que Paulo Gustavo teve através da sua mãe no personagem da Dona Hermínia. Houve ali um processo de desconstrução desta figura da homossexualidade e do transgênero. Né? A gente consegue ver o quanto essa mãe pode aceitar esse filho, e esse pai também, que esse pai também aceita esse filho, essa irmã, o quanto esse filho, né, que é um homossexual assumido, é amado e querido pelo Brasil. Né? Eu me lembro também da Rogéria, o quanto a Rogéria também era amada e querida pelo Brasil, e era amada e querida como Rogéria, e não como Astolfo. Né? Então, existem algumas figuras que ajudam a desconstruir essa ideia do preconceito. Eu acho que a gente tem que agradecer a existência dessas pessoas, porque nem tudo está ruim, né? Não é só discriminação. Tem gente que o verbo é incluir, né? O termo é inclusão. Então, pessoal, a gente termina aqui esse programa que é curtinho, 30 minutos, que o nosso interesse é despertar você esses conceitos para que você possa se conhecer. Não é ensinar nada a ninguém, é só a gente parar e pensar, olha como é que você funciona na sua sala mais interna, porque antes do outro te conhecer, você precisa se autoconhecer. Então, um beijo e até o próximo episódio. A gente se vê, daqui a 15 dias.